Amados, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Quero, neste momento, estar lendo com os amados irmãos o texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, que nos fala a respeito da justificação pela fé e a paz com Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus amados irmãos, este texto da palavra de Deus nos fala sobre algo muito importante e também muito interessante, que é a justificação que Deus nos concede pela fé que depositamos nele e que, por consequência, promove em nós, na nossa vida, em nosso coração, a verdadeira paz com Deus. O mundo está em uma grande dificuldade por conta dos últimos acontecimentos. Muitos desesperados, sem saber o que fazer e com a incerteza do que poderá acontecer. Mas nós, os servos de Deus, aqueles que são justificados, não se desesperam, porque têm a certeza, porque têm a esperança em Deus e porque sabe que isto é uma questão de tempo, todas estas coisas vão passar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de todas estas coisas? Primeiramente, nós vamos entender, mediante a palavra de Deus, que quem é justificado por Deus tem paz. Interessante que quando a Bíblia ela vai falar sobre a questão da paz, está lá em João, capítulo 14, versículo 27, a Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus Cristo falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós entendemos que a paz que Jesus Cristo nos dá é uma paz diferenciada, totalmente diferente daquela paz que o mundo nos dá. Até porque a paz que Jesus Cristo nos dá é a verdadeira paz. É verdadeira porque é uma paz também permanente. Uma paz que vai permanecer para todo sempre. E esta paz que Deus nos dá é a paz que vai promover em nosso coração toda a tranquilidade, toda a certeza que precisamos para a nossa vida. Quem é justificado por Deus tem paz. Paz com o próprio Deus, que é a certeza da proteção que temos, do revestimento que temos pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos dar continuidade à nossa vida,
para que possamos fazer tudo exatamente da forma que precisa ser feita, para a honra e para a glória de Deus. Aquele que é justificado por Deus também tem paz com os homens. A paz com os homens é a sabedoria que Deus nos dá para que nós possamos viver uma vida de acordo com aquilo que Ele mesmo propôs para todos nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus ela vai nos chamar a atenção para que vivamos em amor. A palavra de Deus diz: amai o seu próximo como a ti mesmo. Então, Deus, Ele nos diz, Ele nos manda, Ele nos deixa esta ordem para que vivamos em amor. E quando temos em nosso coração o amor de Deus, então nós temos esta condição de vivermos em amor com o nosso próximo. Este amor que é produzido por tudo aquilo que Deus nos dá, e este amor que vai transmitir a paz de Jesus Cristo que há em nós, para aqueles também que não a têm. É por isso que dizemos que aquele que tem paz com os homens precisam exercer da sabedoria que vem de Deus para o seu viver. Aquele que é justificado por Deus também tem paz consigo mesmo. Paz consigo mesmo é a tranquilidade para vencermos todas as nossas dificuldades, todas as nossas adversidades. Nós podemos dizer que a paz é a tranquilidade que nos é proporcionada por Deus e que nos ajuda a viver em um mundo de tribulações, mas certo de que a vitória é nossa. A vitória é nossa porque nos é garantida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vamos entender também, mediante a este texto da palavra de Deus, que por intermédio de Cristo estamos firmes na graça de Deus. Quando pensamos na questão da palavra graça, nós vamos entender que graça é o favor imerecido de Deus em prol do homem, em prol da humanidade. Nós estávamos irremediavelmente perdidos e Deus, então, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E agora, então, tendo crido, tendo aceitado a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, então Ele vai nos justificar dos nossos pecados para que possamos viver uma vida digna diante dEle. Esta justificação é o ato pela qual Deus, como Rei, Senhor e Salvador, aceita e põe em relação correta consigo a pessoa que faz com Ele uma aliança. A nossa aliança feita com Deus é o reconhecimento a Cristo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. A justificação ela é originada e é também mantida pelo Espírito Santo de Deus. Estamos firmes na graça, graça que nos salvou, graça que nos trouxe vida através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Graça que nos regenerou, graça que nos transformou, graça que nos dá esperança, esperança pela garantia da palavra de Deus.
Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Ele nos garantindo pela sua graça, e esta graça então nos traz esperança. Quando olhamos para Salmo 46, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é socorro bem presente nas horas das tribulações. Quando olhamos para este mesmo Salmo, lá no versículo 10, a parte A, o Senhor Deus vai nos dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquele que pode fazer e desfazer da forma que Ele quiser, da forma que Ele bem entender. Então, meus amados, tudo isto nos garante esta certeza em Cristo Jesus, esta certeza em Deus, para nós estarmos então vencendo todas as nossas dificuldades. Em terceiro e último lugar, nós vamos entender mediante também esta palavra que os justificados por Deus se gloriam também na tribulação. Quando nós pensamos nesta palavra gloriar, nós vamos entender que esta palavra ela significa ter orgulho, significa falar com orgulho, significa também louvar. Talvez alguém possa perguntar assim, mas mediante tantas dificuldades, tantas tribulações, então como eu posso me gloriar? Como eu posso falar com orgulho, ter orgulho e até mesmo louvar nestes momentos? Mas precisamos sim, meus amados, estarmos nos gloriando também nas tribulações, porque as tribulações já estavam previstas por Deus, já estavam previstas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos falando a respeito dos finais dos tempos, nós vamos ver que a palavra vai nos dizer que estas pestes que têm nos alcançado nos dias de hoje, elas aconteceriam, elas viriam. Então nós vamos entender que é nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra de Deus na vida do homem, na vida da humanidade. E é por este motivo, meus amados, que nós devemos então, sim, nos gloriar nestas coisas, louvar a Deus, agradecer a Deus, engrandecer a Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo em nossa vida. Além das tribulações já estar previstas por Cristo Jesus, por nosso Deus, as tribulações elas vêm para nos fortalecer. Quando nós olhamos para estes momentos de dificuldades, é os momentos em que os homens, a humanidade, elas mais buscam a Deus. E nós também somos humanos, não somos diferentes. E nestes momentos, então, nós nos aproximamos um pouco mais de Deus. E Deus quer que nós façamos desta forma. Talvez, meus amados, Deus tenha permitido todas estas coisas para que o homem possa ter uma proximidade maior dele. E o homem precisa entender desta forma. Porque quando nos aproximamos um pouco mais de Deus, então também automaticamente nos fortalecemos um pouco mais espiritualmente falando. As tribulações, meus amados, passam e então vem a bonança. Nós sabemos que daqui um pouco todas estas coisas irão passar. E quando passar, então vem a bonança, vem a calmaria. E nós seremos então levados ao porto seguro, como nos diz lá o salmista no Salmo 107, do versículo 28 ao versículo 30. O salmista lá está fazendo referência à salvação de Deus a seu povo e a toda ou de todas as tribulações.
Portanto, meus amados, prossigamos firmes, prossigamos perseverantes, com paciência e na esperança em Deus, sabendo que podemos descansar nele, pois ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que prossigamos firmes neles. Deus os abençoe.